depois Mateus 11, ok? Nós vamos receber uma palavra baseada na vida de João Batista. Eu citei um pouco João Batista quarta-feira agora, mas falei de outra área, né? Mas hoje cedo pela manhã o Senhor me levou a esse texto. E sempre que eu leio esse texto, o meu coração, ele queima. E eu me apaixono e me aproximo e me apego mais a Deus quando eu vejo o agir dele. Porque Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus age como o homem não imagina. E às vezes o homem quer até ajudar a Deus, crendo de uma forma ou crendo de outra, ou tentando entender alguma coisa ou outra de alguma forma, mas ele não consegue e nunca conseguirá. Na verdade, nós só conseguiremos ajudar Deus, entre aspas, quando nós obedecermos exatamente ao que Ele nos manda. Quando nós obedecemos a Ele, nós estamos ajudando a Ele, entre aspas, porque não é literal, né? Porque Deus não precisa de nada, mas Ele quer que façamos a obra dEle, ok? Então, aqui no caso, nós vamos aprender mais sobre João Batista, porém, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus faz. Quando Deus faz, ninguém pode desfazer. E se Deus desfizer e disser não faça, ninguém tem poder de fazer. Ok? Então vamos lá. A partir do versículo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem achou, diga aleluia. Está no telão também, em nome de Jesus. Ok? Versículo 5. O texto vai dizer assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como um sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Só uma pausa aqui, querido, para você não feche a sua Bíblia, presta atenção. Nós temos o costume de cultuar ao Senhor. E a nossa vida, a partir do momento que entregamos ela a Jesus, ela passa a ser diferente. Os nossos costumes, ou vamos dizer, usos e costumes, não são mais como antigamente, quando agíamos no mundo. O mundo hoje, ainda hoje, é o mesmo. O mundo não mudou, ou melhor dizendo, o mundo ele piorou. Ele vai e está indo de mal a pior. Assim é o mundo. E de lá, graças a Deus, nós saímos. Graças a Deus. Por isso, e lembrando disso, não podemos nem sequer pensar em voltar. Tem alguém comigo aqui? Ninguém aqui, eu tenho certeza, quer voltar para o mundo. Então, o mundo vai de mal a pior, a nossa vida hoje é outra, os nossos costumes são outros. Então, nós estamos aqui na igreja, na casa do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Como o pastor Raniel orou, uns servindo, outros entrando, outros saindo, outros dando, outros recebendo, não é verdade? Aqui eu estou pregando, o Raí acabou de deixar aqui um copo de água para mim, gentilmente. Fazemos isso por amor, mas principalmente porque isso faz parte da nossa nova vida em Cristo. E até o momento, o que eu li e o que nós lemos aqui, mostra o quê? Uma realidade diferente dos outros povos. Aqui era o povo de Deus,
Ali tinha um templo, era o templo de Salomão, conhecido e tudo mais, que era dividido em 3 partes, era o santíssimo lugar, era o santo lugar e o pátio do templo. Zacarias, ele era um sacerdote, e ali tinha vários sacerdotes, e tinham vários turnos, e alguns serviam em turnos, e ali era o turno dele, era a hora dele servir, mas não era somente o sacerdote, não eram somente os sacerdotes, mas como o final do versículo 7 fala, final do versículo 10 fala, o povo todo estava orando do lado de fora. O povo estava orando do lado de fora. O sacerdote estava dentro e o povo estava orando do lado de fora. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote. E o povo ficava lá fora para receber de Deus a bênção, para receber o perdão, para receber de Deus a misericórdia, através do serviço do sacerdote. Eu estou contando tudo isso aqui para mostrar que coisa linda é isso aqui. Que coisa preciosa é isso aqui. Um povo devoto, não a um homem que supostamente é melhor, ou que fez algo maior, portanto é erigido um altar para ele e ele então vai ser venerado. Não, nós somos devotos do único Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele adoramos, somente a Ele servimos, de corpo, alma e espírito. Então, essa vida aqui, de devoção, é a mesma vida que nós levamos hoje. Mudam as épocas, mudam os tempos, mudam as estruturas. Não existe mais o templo ali de Salomão, que foi destruído e tudo mais e tal. Não existe mais aquela forma, porque depois do sacrifício na cruz, o véu foi rasgado. O véu é que ficava separando o santíssimo lugar do santo lugar. Então, era uma cortina grossa e extensa, e ela foi rasgada de cima a baixo. E ali o livre acesso, então, foi aberto a partir da cruz, a partir de Jesus. Então, esse sacrifício que nós vemos hoje aqui, ele pode ser feito por qualquer que crê, por qualquer um que se entregar, por qualquer um que se render. Qualquer um hoje pode entrar na presença de Deus, desde que ele se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Jesus, ele é o acesso. É tipo, abrindo um parêntese, qualquer um pode, o acesso hoje, ele não depende de o meu acesso a Deus não depende de outro homem. Assim como o teu acesso a Deus não depende de outro homem. Antes dependia. O povo dependia do sacerdote. Depois de Jesus, não. Então, qualquer um hoje que quiser entregar sua vida a Jesus, vai ter acesso à presença de Deus. Aí, tipo, antes de vir, eu estava vendo o Marcos Brunet, um grande homem de Deus. Ele, eu acho que é argentino ele, se eu não me engano, o Marcos Brunet. Ou ele eu não sei, ou a família é brasileira e ele foi embora para a Argentina, não sei. Mas, um grande homem de Deus, levita, músico, né? E ele estava fazendo um evento em Madrid. E ali, o Daniel Alves, ex-jogador de futebol, que se converteu e hoje está pregando a palavra. Eu não sei, não sei o que, isso aí é só para ele se livrar disso e daquilo, não sei o que. Meu amigo, é ele Deus. Mas o que ele está fazendo é algo poderoso. Ele está pregando a palavra por onde ele passa. E ele foi convidado pelo Marcos Brunet a estar lá, nesse evento com ele. E eles fizeram um videozinho, os dois, né? E ali o Daniel Alves, né, eles mostrando assim, atrás dele, o estádio. Foi pela primeira vez na Espanha que foi feito um culto no estádio. Primeira vez na Espanha. E aí o que acontece? Ali, eles dois, né, e o Daniel Alves falando, já nós vamos ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de um rapaz e tudo mais. Falando que ele ia falar do que Deus fez na vida dele, né? Então, aquele homem que conhecíamos pela televisão através do futebol, hoje prega a palavra. Hoje ele tem acesso à presença de Deus. Bastou ele crer, se arrepender. E isso é a vida nova
que está disponível para todo ser humano que crê. Essa vida é maravilhosa, ela é linda, meu Deus, é isso aqui, ó, é a nossa vida, é isso que eu quero fazer, todos os dias da minha vida, o resto dos meus dias, como hoje eu postei através de um versículo, em Atos 20, o apóstolo Paulo, ele fala, depois de dizer, aliás, que ele disse o seguinte, ele disse, eu vou para tal lugar, mas para onde eu vou, o que o Espírito me diz é que lá me esperam aflições, prisões e algemas, mas pouco me importa isso, a minha vida para mim não tem valor algum, contando que eu pregue a mensagem do Senhor e cumpra aquilo que Ele me mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Para mim a minha vida só tem valor, o que ele está dizendo, para mim a minha vida só tem valor se eu cumprir o meu ministério, que é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que eu vou morrer fazendo isso. Eu vou morrer fazendo isso, porque é isso que vale a pena. Não se engane você, pastor, nós estamos aqui, não estou chamando, nós estamos conversando aqui. E aqui nós viemos para sermos renovados. E saímos daqui mais cheios do que quando entramos. Amém? Então, não se engane. Que os nossos olhos não brilhem mais por outras coisas do que por Jesus. Por toda a Bíblia nós vemos um Deus e o único Deus lutando para que o seu povo olhasse para Ele e não se desviasse. O amor de Deus por um povo, que se estendeu através de Jesus para toda a terra. Antigamente era só Deus e Israel, antes de Jesus, mas depois de Jesus, foi Deus para todo o mundo, porque era a nação escolhida, era Israel, mas depois de Jesus, o Evangelho, ele foi estendido para todos os seres humanos, até os confins da terra, até chegar em Prenitude, Maranhão e Graça Aranha, Maranhão, até chegar a nós. Voltando ao texto, tudo isso eu falei para dizer, isso é a nossa vida, essa é a nossa nova vida. Versículo 11, então, aqui é Zacarias, ele está dentro do Santo dos Santos, ok? Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e ficou dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Só outro entendimento aqui, presta atenção. O anjo disse, sua oração foi ouvida. Zacarias estava perto de morrer, não sei quantos anos ele tinha, mas talvez mais de 60 anos aqui, 70 quase, sua esposa do mesmo jeito, e com certeza, pelo que o anjo disse, tua oração foi ouvida, ele não orou só uma vez, ou só naquela vez, ele orou muitas vezes, e a vida toda, para que sua esposa pudesse ter um filho. E aí, demorou a vida toda de Zacarias, para que ele recebesse a sua resposta de oração. Demorou a vida toda. O que a gente aprende aqui? Não desista e nem pare de orar, enquanto você não recebeu o que você pede. Ou, pare de orar quando Deus dizer, não ore mais, eu não vou te dar isso, porque Deus faz isso também. Mas, enquanto você estiver orando, não recebeu, continue orando, não recebeu, continue orando, não recebeu, continue orando, nem que seja a vida toda. A prova está aqui, repetindo bem aqui, o versículo 7, mas eles não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bora fechar aí nos 70 anos. 70 anos de idade. E aqui, o versículo 13 agora, o texto diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. 70 anos de oração. Ele não parou de orar e nem parou de servir. Note, outro entendimento. Ele está no serviço dele. Isso serve para nós que temos ministérios, funções da igreja. Não paremos de servir. Quando nós paramos de servir, o povo sofre. Falta um, falta outro, o povo sofre. Deus não merece isso, gente. Não, mas isso e aquilo. Olha só, um velhinho servido. Ele tinha que passar, segundo o histórico, ele tinha que passar a noite anterior se consagrando e sem dormir. Os outros sacerdotes ficavam conversando com ele, para que ele não dormisse, porque se dormisse poderia sonhar em algo pecaminoso, e ele não poderia entrar com nenhum resquício de pecado, porque se entrasse no Santo dos Santos com pecado, nem que seja na mente, ele morreria. Olha a dedicação, olha o zelo, olha o esforço daquele que servia. E mais, eu creio que, humanamente falando, o maior presente que ele poderia receber seria um filho, e principalmente naquela época, e ele não tinha recebido. Ele não tinha filhos. Mesmo assim, ele não parou de servir. Não arrumou desculpas para não servir. Nós servimos a Deus. Deus está olhando para cada um de nós em nossas funções, em nossos turnos, em nossos horários. Deus está olhando, é você e Deus. Não é você e eu. Não é você que serve e o teu líder de ministério. É você e Deus. Continuando, versículo 14. Ele, dizendo o anjo, ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do nascimento. Desde antes de nascer, ele já vai ser cheio. Meu Deus, que coisa poderosa. Antes de nascer, já será cheio do Espírito Santo. 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha a missão de João Batista. Isaías 43, se eu não me engano, nos fala, vós que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, dando ou fazendo menção a João Batista, lá no Antigo Testamento, 700 anos antes da vinda de Jesus. E aqui a promessa se cumpre. Então, a missão desta criança era crescer em consagração e totalmente consagrado, e isso dependeria muito dos seus pais. Outro entendimento. João Batista, quando nasceu, ele nasceu normal, bebê, e ele teve que ser educado, teve que ser ensinado nos caminhos do Senhor, por seus pais, Zacarias e Isabel. Ele poderia muito bem, caso seus pais não o zelassem, não o criassem nos caminhos do Senhor, ele poderia se desviar, crescer conhecendo o mundo. Poderia ou não poderia? Ah, não, pastor. Poderia sim, meu amigo. Poderia sim. Mas isso mostra o quê? Que a devoção, o zelo de Isabel e de Zacarias foi tão grande que João Batista cresceu nos caminhos do Senhor. Ele cresceu. E quando crescesse, quando chegasse o tempo certo, então ele começaria a pregar.
e ele começaria a falar de Jesus, ele começaria a falar do Messias. Versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha esposa é de idade avançada. Olha só, ele duvidou, diga assim, Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. Mas queridos, aqui tem um entendimento muito profundo. Quando nós estamos servindo a Deus com dedicação, quando nós estamos zelando pelo que é de Deus, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, haverão coisas que em alguns momentos nós não vamos crer, mas mesmo assim acontecerão. Porque não diz respeito a nós, mas ao reino de Deus e à vontade dEle, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque muitos homens de Deus, eles em algum momento vão errar, ou vão deixar de fazer, mas a obra de Deus, entendamos, porque aqui o texto, ele é claro, ele duvidou, mas uma vez, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. Só que o final diz que se cumprirão no tempo oportuno. A profecia, a palavra de Deus, através do anjo Gabriel, ela iria se cumprir na vida de Zacarias, independentemente se ele cresce ou não. É isso que ele está dizendo. Tu duvidou, né? Pois só porque tu duvidou, tu vai ficar mudo. Mas a palavra vai se cumprir no tempo certo. Deus não precisa, presta atenção, em alguns momentos, Deus não vai precisar da nossa fé. Deus vai fazer. Porque a obra de Deus não está condicionada à minha fé, está condicionada ao poder de Deus. Entenda, eu estou falando isso para aqueles que estão dentro de um contexto do propósito de Deus, do reino de Deus. Deus faz porque o reino é dele. Deus faz porque a obra é dele, independentemente se cremos ou não. Se cremos ou não. Continuando, versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, presta atenção, o anjo diz que Zacarias ficaria mudo até o menino nascer. Então, quantos meses de gestação é normal e quantos meses foram, com certeza, João Batista? Quantos? 9 meses. Então, quantos meses Zacarias ficou mudo? 9 meses mudo. 9 meses sem falar. Mas não por causa de uma doença, não por causa de algo dos pais, não porque nasceu assim, mas porque Deus fez ele ficar mudo. Por causa de um propósito. Porque Deus é Deus. E Ele age do jeito que Ele quer, como Ele bem entende, não importa a nossa opinião. Deus age como Ele quer. Ou você vai ficar chateado se Deus quiser fazer algo contra a tua vontade de outra maneira. Não, mas não é desse jeito. E se Deus quiser fazer? Não, desse jeito não. E se Deus quiser? Ele vai fazer.
e ponto final. Esse foi o jeito que Deus escolheu. Tu vai ficar mudo até João Batista nascer. Continuando agora, vamos pular agora para o versículo 57. Versículo 57. O texto vai dizer assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Ou seja, passaram-se 9 meses. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João, porque o anjo disse: ó, você vai colocar o nome dele de João. O anjo já disse. E o povo se metendo, né? É outra coisa aqui, presta atenção. Para aí. Isso serve para você que serve a Deus. Quem serve a Deus, diga aleluia. Quem tem algum parente que não é crente aí, diga aleluia. Diga assim: eu amo minha família. Amém. Mas, mesmo amando nossos familiares e eles nos amando, em alguns momentos, Deus vai nos mandar fazer coisas e nós vamos viver coisas que eles não vão concordar. E eles vão querer dizer que nós temos que fazer de outro jeito, ou que temos que ser de outro jeito. Mas você tem que permanecer. Você não pode mudar só porque tua família não crê, só porque tua família não concorda. Não, porque aqui, mais uma vez, voltando, versículo 59. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Queriam o quê? Os parentes, os familiares e até vizinhos. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Então disseram: você não tem nenhum parente com esse nome. Era costume deles sempre dar o nome de parentes e parentes e parentes. Então, o nome do filho de fulano de tal teria que ser o nome do tio, ou da tia, ou do avô, ou do bisavô, ou algum nome da família. Então, fizeram sinais ao pai do menino, ou seja, para Zacarias, né? Fizeram sinais, estava mudo ainda, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, uma tábua pequena, e para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. O nome dele é João. Imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Olhem que poderoso, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, querido. Podemos questionar, e se formos buscar na Bíblia maneiras que Deus agiu, nós vamos encontrar maneira diferente, no mesmo caso. Zacarias duvidou e o anjo disse: só porque tu duvidou, tu vai ficar mudo. Não foi isso que ele falou? Mas você sabia que Maria também duvidou? Quando o mesmo anjo falou para ela que ela ficaria grávida, Zacarias disse o quê? Mas como é que vai acontecer se eu sou velho, minha esposa é velha e ela é estéril? Aí Maria disse o quê? Mas como será isso se sou virgem? Mas o anjo explicou para ela: não, Maria, o Espírito do Senhor virá sobre ti e te encobrirá. E você vai dar à luz um menino. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. É o Jesus de Nazaré que nos salvou. Maria não disse também: mas como é que vai ser isso, Senhor, se sou virgem? O anjo disse: não. O anjo explicou: eu não posso questionar Deus. Deus faz, independentemente da minha crença. Deus faz. E aí, quando vamos observar, no final de cada ação de Deus e movimento de Deus, nós vemos que era perfeito. Por exemplo, se Zacarias não tivesse ficado mudo, isso aqui não tinha acontecido. Esse milagre aqui, isso aqui foi um milagre, gente. Ele ficou mudo e depois
de 9 meses, voltou a falar, justamente no dia em que iam dar o nome para o menino. Ele escreveu o nome dele a João. Quando terminou de escrever João, começou a falar. E o povo começou a glorificar a Deus justamente com ele. Olha que poder isso aqui. 65. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aplauda a palavra do Senhor, querido, em nome de Jesus. Quando você permanece fazendo o que Deus quer que você faça, independentemente se creiam, se concordem ou não, no final, até os que duvidaram de você vão ser abençoados pelo que Deus fez na tua vida. Vão ser tocados. Foi isso aqui que aconteceu. Aí o 80 fala o quê? O 80, versículo 80 agora, só o 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. E o menino crescia e se fortalecia, e viveu no deserto até aparecer publicamente. Aqui é outro entendimento, antes de passar para o texto. E viveu no deserto até aparecer publicamente. Deserto, solidão. Ele passou um tempo sozinho antes de aparecer publicamente. Para os ministros, isso é uma lição para todos nós. Antes de subir no altar, eu tenho que me ajoelhar. Antes de orar aqui em cima, eu tenho que orar lá embaixo. Antes de estar diante de vocês, eu tenho que estar sozinho. Nós, principalmente, a liderança. Como diz o pastor Ribinha, o pregador que fracassa na oração, já fracassou na pregação. João Batista, primeiro ficou no deserto, sozinho. Depois foi para o meio do povo. Aprendamos isso também. E voltemos agora para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Aqui é um momento onde João Batista, ele titubeia, ele duvida. Assim como seu pai duvidou, em um momento também ele duvida. Porém, não é sobre a dúvida que eu vou falar dele, né? Não é sobre a dúvida. Eu preguei sobre isso quarta-feira, sobre isso. Então, ó, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. O texto diz assim, ó: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, que é João Batista, ao ouvir da prisão, ele já estava preso por Herodes. Estava preso. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Respondeu Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Gente, quem está falando isso aqui é Jesus, a respeito de João Batista. Digo-vos que dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista.
Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deixa eu falar isso aqui é muito profundo. Desde os dias de João Batista, e requer tempo para explicar, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aqui é outro entendimento, presta atenção. O reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus aqui não é algo que eu possa tomar para mim carregar. Não, eu entro no reino de Deus e faço parte dele. Mesmo ele entrando dentro de mim, eu faço parte dele. Mas o que é se esforçar? O que é tomar a força? É você dizer não todos os dias para os seus desejos. Se você não se esforçar, você não vai tomar posse do reino. É isso que quer dizer essa explicação, esse entendimento. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Essa força é o nosso não todos os dias para o mundo de pecado e para os nossos desejos que gritam dentro de nós, em alguns momentos. Se eu me esforço, ou seja, se eu coloco mais força e mais força e mais força, sempre uma força extra, para não perder o reino, eu vou garantir a minha vida eterna. Então, tomar o reino à força é isso. É você se esforçar todos os dias, para não voltar para o mundo, mas permanecer na presença do Senhor. 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que aqui Jesus está falando da incredulidade do povo, tá, gente? Ele começa agora a falar da incredulidade do povo, incredulidade. 18, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, que é ele, né? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Mas, voltando no 18 e no 19, Jesus está dizendo, olha, vocês não creram nem em João Batista e nem em mim. João Batista, ele não bebia vinho e jejuava, vivia no deserto. Um exemplo, comia mel e gafanhotos. E vocês diziam que ele era endemoniado. Só que disseram também que Jesus era endemoniado, né? Mas veio alguém que come e que bebe, no contrário de João Batista. E vocês falam de mim que sou beberrão, que sou um glutão. No que vocês creem mesmo? Jesus estava falando isso a respeito do povo. A incredulidade do povo era grande. Ou seja, não importa um ou outro, você não crê. Então, voltando aqui, querido, na questão de João Batista. A respeito dele, Jesus falou grandes coisas. E que, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. E ele veio de um milagre. Nós estamos aqui na presença do Senhor. E o nosso coração não pode jamais se afastar da nossa vida com Deus. Assim como João veio de um milagre na vida de um casal de velhinhos, assim também Deus, Ele quer fazer e continuar fazendo milagres na tua vida. Através dessa vida cotidiana nossa. Através do nosso zelo pelas coisas dEle. No nosso dia a dia, não só na igreja, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim como Zacarias e Isabel, José e Maria, viveram um grande milagre. Assim como João Batista viveu em milagre, assim também nós precisamos viver e permanecer, querido. Permaneça em nome de Jesus. Não queira apagar, porque
depois que apaga, para acender de novo, é difícil. É difícil. Está com dificuldades, busque ajuda. A melhor ajuda é joelho no chão, oração e choro. Mas em alguns momentos nós vamos precisar de outras pessoas. Procure seus pastores, procure sua liderança. Procure ajuda, mas não apague. Não apague, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe a palavra, diga aleluia. E aplauda o Senhor em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode ficar à vontade. Nós vamos colocar só uma música ali. O pessoal coloca a música ali. Aí vocês vão ficar à vontade em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Dá para tirar a música aí, meu filho? Pode escolher uma música à vontade aí. Em nome de Jesus. E nós vamos nessa hora nos colocar de pé. E nós vamos tomar do pão, tomar do cálice do Senhor, em nome de Jesus. E nós vamos oferecer o nosso coração. O nosso Deus, o pastor Raniel falou algo na oração importante, que hoje nós estamos aqui para chegar à mesa e renovar a nossa aliança de servir a Ele. E de fato, esse momento, ele serve para muitas e muitas coisas. Renove a sua aliança com Deus. Renove sua aliança de fé com Deus, de crença em Deus. Renove sua aliança de zelo para com Deus. Renove a sua aliança de dedicação para com Ele, de amor para com a tua família, de amor para com os perdidos. Renove a sua fé diante daquilo que Deus falou contigo. Talvez você queira desistir e duvidar do ministério que Deus te colocou. Renove a tua aliança com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pastor Raniel, pastora Dayana, Ricardo e Fran aqui, em nome de Jesus. Eles vão servir aqui, nesta hora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Nós te adoramos nessa hora, Senhor. Mais uma vez, meu Deus, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. E aqui, meu Deus, nós temos diante de nós o pão e o cálice. E aqui, meu Deus, nós temos representado o sangue que foi derramado, meu Deus, e o pão. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor se entregou, e o Senhor nos serviu, meu Pai. Ó Deus, e a tua entrega e o teu serviço rendeu para nós o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação eterna, Pai. O Senhor nos livrou da condenação através da tua entrega. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aquele que crê. Não há mais condenação para aquele que vive uma vida dedicada a Deus. Não há condenação. Obrigado, Senhor, por este sacrifício que homem nenhum poderia fazer, mas o Senhor fez por nós. Então consagramos nesta hora os dois elementos, o cálice, meu Deus, e o pão nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor. Nós vamos fazer duas filas, uma aqui e a outra ali, e vocês podem se servir e aguardem todos, como sempre fazemos para cearmos juntos. Glória a Deus.
fez carne por amor a mim. Deixou o Pai pra me salvar. Deixou o trono pra cear comigo. Cristo sofreu em meu lugar. Cuspir em sua face, pregar meu amigo numa cruz. Cristo sofreu, Cristo sofreu em meu lugar. Cuspir em sua face, pregar o meu amigo numa cruz. O céu chorou, o céu chorou. O Pai se afastou. Sangue se tornou água, e o véu rasgou. O céu chorou. O Pai se afastou. Sangue se tornou água. Mas o Espírito desceu, mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. O Espírito desceu e chamou meu amado da morte. O Espírito desceu, mas o Espírito desceu, 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 desceu. Chamou meu amado da morte. O sol brilha mais forte agora. Ele ressuscitou. Adore o Senhor por um instante, em nome de Jesus. O sol brilha mais forte agora. Ele ressuscitou. O sol
Deus, meu Pai, eu imagino e creio, Senhor, que assim como Jesus, Ele sofreu naquela cruz, o Teu Filho, não apenas a dor física, meu Pai, mas a dor da separação de Ti, o Senhor também sofreu. Eu creio que o Senhor também sentiu dor, ó Deus, pelo que estava acontecendo com o Teu Filho ali, Pai. Mas, meu Deus, tudo isso foi por nós, por amor a nós, que nem sequer merecíamos. E como podemos nós, meu Deus, depois de tamanho sacrifício, não viver para Ti, não se doar, não se entregar, meu Pai, não viver uma vida devota ao Senhor, meu Pai, meu Deus, longe de nós isso, Pai, longe de cada um aqui nessa manhã isso, Pai, viver uma vida distante do Senhor, viver uma vida desregrada daquilo que o Senhor quer, longe, distante, Pai, não, nós queremos viver uma vida na Tua presença, uma vida dedicada ao Senhor, meu Pai. Renovamos nessa manhã o nosso compromisso contigo, Pai. Renovamos nessa manhã, Pai, a nossa dedicação ao Senhor, de servir ao Senhor, não somente aqui, na Tua casa, na igreja, Pai, mas em qualquer lugar, Pai, assim como o Senhor quer. Toca cada um aqui nesta hora, ajuda cada um aqui nesta hora, Pai, nessa manhã, diante daquilo que precisam, ó Deus, alegra, anima, fortalece, em nome de Jesus, socorre, Pai, aquele que está caído, aquele que está prestes a deslizar, socorre, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, muito, muito obrigado, em nome de Jesus. Nesse momento, você pode trocar o seu cálice aí com duas ou três pessoas e diga: o Senhor te ama, independentemente de quem você é. O Senhor te ama, independentemente de quem você é. Amém? Em nome, não se ofenda com essa palavra. Isso é para todos e é dessa forma mesmo. Amém? É Deus falando. O Senhor nos ama independentemente de quem somos, se somos bons ou ruins. Ele nos ama. Jesus foi dado na cruz, Ele não olhou para quem, é para todos, ok? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então você pode tomar da ceia nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fui gerado nele. Aleluia, Jesus. O Senhor não está morto. O teu túmulo está lá, Pai, mas ele está vazio, Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai, e assim cremos, e por isso fazemos o que fazemos, Pai. O que fazemos, meu Deus, não é invenção de homem. O que fazemos aqui agora não é invenção de homem, mas veio do Senhor, e fazemos de coração, para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. E glória a Deus. Se você puder aplaudir, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. E isso que fazemos não é invenção de homem, mas vem do Senhor, ok? Assim nós encerramos nosso culto. Vamos orar encerrando. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado por este alimento que estava ali à mesa, o pão e o vinho. Obrigado, Senhor. Esse alimento, ele dá, de fato, sustento eterno. Aqui é a comida de verdade, é o alimento de verdade eterno, Pai. Que cada um de nós nunca se distancie da mesa. Que cada um de nós nunca desprezemos esse momento. Que cada um de nós nunca desprezemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui
Uma reuniãozinha com o pessoal do sonoplastia. Se tiver alguém da mídia também. O pessoal do louvor também aqui. Todos, ok? Uma reuniãozinha com vocês aqui rápida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.